Galera, tivemos uma goleada histórica pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Internacional não teve piedade da equipe do Santos e aplicou uma goleada de 7-1. A última vez que o Santos tinha levado uma goleada dessa foi para a equipe do Barcelona, né, pelo Mundial de Clubes, e naquela época ainda tinha Neymar na equipe, galera. Eu digo mais, poderia ter sido muito mais gols nessa partida, galera. 7-1 é uma goleada histórica, na minha opinião, uma goleada muito grande. Agora não sabemos o futuro da equipe do Santos, né? E já o Internacional, com essa vitória, acho que deixa o Internacional com muita moral no Campeonato Brasileiro. O Internacional vai chegando a 35 pontos, está se desprendendo da parte de baixo da tabela de classificação, e vamos acompanhar, claro, a imprensa esportiva debatendo tudo sobre esse jogo entre Internacional e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O link vai estar na descrição. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Donk, porque acho que o Inter não tá mais depois de hoje, né? Nem deveria estar, na verdade. Nem deveria estar. É uma questão muito mais circunstancial. Tava ali por uma questão, acho que, claro, né, de pontuação da tabela, mas a gente não imaginava o Inter até o final do campeonato brigando contra o rebaixamento. Depois de hoje, então, né, Berton, com 7-1, qual que é o ambiente por aí, não só do lado colorado, mas eu não sei, às vezes a gente fala em vitória de campeão, será que existe derrota de rebaixado? Porque se existir, hoje foi uma delas, hein, Berton? Bruno, abraço para você. Dia difícil para o torcedor do Santos, né? O Santos não tratou assim essa derrota. Pelo que a gente pôde acompanhar, principalmente nas entrevistas do Marcelo Fernandes e do Galo, foram entrevistas dando que o jogo foi muito atípico daquilo que acontece entre dois grandes times do futebol brasileiro, e principalmente que agora, claro, o principal objetivo vai ser remobilizar os atletas, né? Que o Santos vinha até numa crescente, tinha feito 3 vitórias consecutivas, fez, né, no entendimento deles, um bom enfrentamento contra o Bragantino apesar do placar, mas que hoje realmente o time esteve muito abaixo. Todos os jogadores, não só tecnicamente, mas também da forma anímica, o time inteiro esteve muito abaixo daquilo que o Santos precisava. E aí, claro, né, num jogo contra o Internacional, onde o Inter também precisava vencer, o Inter com sua força máxima, o Inter acabou indo para cima e fazendo o resultado. Então o Santos tratou mais assim essa derrota. O Galo chegou a falar muito da proximidade dos times da zona de baixo, que embora, claro, vamos destacar a derrota, que foi absolutamente atípica, pediram desculpas para o torcedor do Santos, mas que com uma vitória ou 2 vitórias, e o Santos tem agora um jogo contra o Curitiba em casa, o Santos pode dar um passo e tentar sair da zona do rebaixamento, que é o principal objetivo, né? Curitiba em casa e depois clássico contra o Corinthians. A sequência também não é tão boa assim para o Santos, que vai ter que agora, obviamente, reerguer a cabeça, juntar esses cacos e seguir no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado pela primeira vez na sua história. Mas só para dar uma ideia do que foi o resultado, né? Foi a maior goleada do confronto, da história entre Inter e Santos. Nunca tinha tido uma goleada tão grande, 7-1 que aconteceu aqui no Beira-Rio. Foi a maior goleada do novo Beira-Rio. Desde que foi reformado em 2014, o Inter ainda não tinha feito 7 gols no seu estádio. A última vez que o Inter tinha feito 7 tinha sido contra o Juventude em 2012. Então olha a raridade de um placar como esse do jogo, onde o Galo ressaltou na sua entrevista coletiva, deu tudo errado para o Santos e tudo certo para o Internacional. E agora falando do lado do Inter, né, que respira muito nesse Campeonato Brasileiro. O Inter já falava em alcançar uma vaga na Libertadores, embora a distância seja muito grande, né, entre 9 e 10 pontos, varia de uma rodada para outra, a distância é muito grande, restando poucas rodadas, mas se fala internamente. O Inter conseguiu uma arrancada daqui para diante, se afastar, claro, da zona do rebaixamento, conseguir uma arrancada rumo à vaga próxima à Libertadores da América. É o que se fala dentro do vestiário do Internacional, que agora, claro, respira aliviado por ter aí esses 5 pontos de distância da zona do rebaixamento, sobe bem na tabela, vai na 12ª colocação, e o Inter começa a mirar algo mais dentro dessa competição, destacando, claro, a atuação do Alan Patrick, Ener Valencia, jogadores que, quando estão no time, né? O Inter hoje jogou com o seu time completo, o Inter dá um salto muito grande. E o Inter tem uma sequência que pode favorecer. Tem um jogo difícil contra o Vasco fora de casa, mas depois tem Curitiba e América dentro do estádio Beira-Rio. O Inter entende que vencendo esses jogos, bom, aí descarta qualquer possibilidade de rebaixamento e começa a brigar por algo mais na tabela de classificação. Esse é o pensamento
aqui do lado do Internacional, e o Santos vai voltar para casa com essa dor de cabeça dessa goleada, maior goleada até agora do Campeonato Brasileiro, esse 7-1 do Inter para cima do Santos. Bruno. Berton, e a gente vai ver uma tela que mostra exatamente alguns resultados também nesse sentido, mas obrigado, viu? A gente já volta aí para o Beira-Rio para ouvir, então, o técnico do Santos, o Marcelo Fernandes, também o Kudê. Mas olha só, hein? O que acontece com o Santos? As maiores goleadas sofridas na era dos pontos corridos. Então, esse 7-1, outro 7-1, aquele histórico contra o Corinthians, um 6-2 em 2009 e teve um 5-1 para o Grêmio em 2018. Donk, como explicar mais um 7-1, hein, na vida santista? É difícil, assim, não tem muito o que explicar, não. Até no momento que parecia que o Santos tinha dado uma reação, né, com 3 vitórias seguidas. Mas é fato que a gente falou do Inter, que às vezes a linha pode ser meio tênue na hora de avaliar o Inter, porque o time que estava brigando contra o rebaixamento, mas por um detalhe não era o finalista da Libertadores que a gente está falando. E um time que evoluiu muito no segundo semestre, seja pelo mercado, as contratações que vieram, né, cada uma em um setor, Rocher, Arangues, Ener Valencia, e pelo próprio Kudê, o quanto que o time evoluiu sob seu comando. Até no começo no Brasileirão, o Inter teve alguns jogos que ele apresentou desempenho, mas o resultado não estava vindo. E aí teve a questão de priorizar a disputa da Libertadores, jogou com um time reserva ou time misto em algumas oportunidades. E hoje foi um atropelo de um time que agora tem uma única prioridade na competição. Mas assim, quando um placar acontece desse, para mim não dá para você imaginar que é só um time que jogou muito bem ou só um time que jogou muito mal. Acho que os dois fatores acabam determinando. A gente está falando da maior goleada sofrida pelo Santos na história do Campeonato Brasileiro. Defensivamente, o que deu de espaço, mesmo jogando com linha de 5, ali construindo muito ali entre o Lucas Braga e a linha defensiva, a linha dos 3 zagueiros, o Inter teve muita liberdade por ali. Então, assim, foi as duas coisas, né? Defensivamente, uma tragédia para o Santos. Ofensivamente muito bem o Inter, que chegava com facilidade. Não é que o Inter finalizou 30 vezes, não. Quando o Inter chegava, acabava fazendo os gols e construindo com muita facilidade. Individualmente a gente vai falar de vários jogadores, mas acho que aquela derrota, mais do que o Santos seguir ali na zona de rebaixamento, é o impacto no moral que isso pode afetar, né? Você está falando de um resultado que a gente não sabe se vai cair ou não, mas assim, é a derrota muito com cara de time rebaixado mesmo, pela questão anímica, pela forma como ela se desenha, o impacto que ela pode ter na sequência da temporada. É muito pesado você reagir depois de um aspecto como esse. Então o Santos vai ter que ser muito rápido. Do outro lado, assim, acho que é elogios ao Inter, que fez uma temporada de muita oscilação, mas o momento hoje é extremamente positivo. É que acabou o planejamento da forma como aconteceu, chegando tarde ali para o Internacional no Campeonato Brasileiro. Não vai cair, mas vai ser muito difícil que o Inter consiga uma classificação para a Libertadores, por exemplo, que é onde ele deveria estar. Se a gente for analisar friamente o que foi a semifinal da Libertadores, coletivamente esquece o resultado. Óbvio que o Fluminense tem mérito em acreditar, costurar e buscar a sua classificação. Mas friamente, analisando as duas partidas, o Inter foi mais time no confronto contra o Fluminense. Em mais momentos do confronto, ele se mostrou superior ao Fluminense, que tem muito mérito na classificação, tá? Pelo amor de Deus. O Fluminense mostrou muita força mental no primeiro tempo e organização para, sem o Samuel Xavier, reagir, conseguir o empate, e nem se fala o que fez no Beira-Rio no segundo tempo. Mas o trabalho do Kudê é bom. Você vê que é um time que tem ideia, você vê que é um time organizado. Hoje uma atuação, o 7-1 já diz, excepcional ofensivamente, quarteto todo se conectando e funcionando. Maurício muito bem, Alan Patrick, o Wanderson atormentando, o Ener Valencia marcou 2 gols e teve chance para marcar mais. Mas com toda a sinceridade, Bruno, e fã de esporte, hoje parecia um jogo de adultos contra crianças. A ausência de organização, a ausência de concentração, a ausência de competitividade do Santos hoje foi assustadora. Tudo isso foi muito assustador, né? Quando você vê como o Santos não conseguiu marcar, como o Santos ofereceu espaços, como o Santos estava desconcentrado e falhou entregando gols, teve gol contra, erro de saída do Dodô, essa falha aí do Vladimir. Então, assim, é um resultado muito pesado para você administrar em uma reta final de Campeonato Brasileiro, que a briga está complicada. Os adversários estão reagindo, o próprio Santos tinha mostrado uma reação, mas como é que você administra isso mentalmente, psicologicamente?
Porque perdeu para o Red Bull Bragantino e foi ruim aquele início principalmente, né, sofrendo gols ali no primeiro tempo, mas produziu ofensivamente, teve chances. Hoje nem isso. Hoje o time foi um catadão. Hoje o time foi um nada. E o Inter passou por cima. E assim, poxa, já tem todo esse problema, esse medo, esse lado psicológico. E aí você entrega 2 gols com 12 minutos de jogo. Sim. O primeiro é uma infelicidade, não é uma... não dá pra falar que entregou, mas né? O Dodô é uma falha... O Dodô não é? É falta de concentração, né? Ali, né? Aí fica difícil também, né, Djalma? 12 minutos. Bom, foi um dos gols mais rápidos do Campeonato Brasileiro. A gente tem uma tela que mostra isso também, né? Como com menos de 1 minuto de jogo, com 50 segundos, o Santos já tá perdendo por 1-0. Então olha aí, os gols mais rápidos nesse Brasileirão. O Keivson fez o contra aos 54 segundos. Teve do Pedro Raul contra o Fluminense com 55 segundos, lá no comecinho do campeonato, não foi, Dona? Sim. E ainda o Ramiro do Cruzeiro aos 55 contra o Red Bull Bragantino. Só que o problema não é só o gol aos 54, o problema é que aos 12 já tá 2-0 e aos 28 já tá 3-0, Djalma. E a maneira que começa, né? Você começa um jogo que teoricamente é uma briga direta, você com 50 segundos leva um gol contra, você vê que na jogada não tem nenhum jogador do Internacional atrás, então você tem que estar mais atento, mais ligado nesse tipo de jogada, que a bola vai passar e não tem ninguém para completar essa jogada. Então, se o jogador está mais atento, às vezes é um pequeno detalhe que no início do jogo você não entra focado 100%, leva o gol, depois tem essa falha, e aí, na verdade, o Santos tem que pegar esse dia e esquecer. Agora, esquecer não é tão simples, tem que ter um trabalho psicológico para que mostre para esses jogadores que vinha tendo um crescimento e que esse jogo foi um caso à parte. Né? Porque se você pegar os últimos resultados, o Santos levou 10 gols nos últimos 2 jogos. Mas contra o Bragantino não jogou mal, mas perdeu, levou 3 gols. Chega num jogo de hoje, leva 7. Isso, psicologicamente, pode abalar e muito o ambiente. Porque um 7-1 não tem como você não abaixar sua guarda, não abaixar a cabeça e desanimar. Agora, cabe às pessoas que estão trabalhando levantar esse astral, porque acho que o Santos já teve até em situação pior e agora aproveitar os jogos que tem em casa, procurar a vitória, porque a distância para as outras equipes é pequena, mas nesse momento o lado moral conta muito. Né? Você vê um Vasco que no fim da história o que vale são 3 pontos. O Vasco também não conquistou os 3 pontos. Mas seu treinador saiu satisfeito com a atuação da sua equipe, com o empenho, está vendo que a sua equipe está crescendo. No caso do Santos é complicado, você sair de um 7-1 e ter otimismo, mas é o que resta. Porque nesse momento, se abaixar a guarda, se abaixar a cabeça, a tendência é só piorar. E como é que você vai manter a guarda levantada? Ou a cabeça erguida, Dom, que depois de um 7-1 desse jeito? É muito pesado e, assim, sobretudo no que representa para essa defesa, né? Porque a gente não tá falando de um resultado que destoa do que tem sido a temporada do Santos. O Santos é o time que mais cede finalização no alvo no campeonato inteiro. E olha que você tem 2 times que estão ainda mais atrás na tabela, né? 52 gols. 52 gols. O Curitiba e o América que só tem mais do que ele. Então, assim, a gente não tá falando de um 7-1 que foi... Por mais que tenha tido aquelas 3 vitórias, um momento positivo, sim. Mas o quanto que trocou de técnico, o quanto que não teve continuidade de trabalho, de ideia na equipe do Santos. Então, o problema é que ele retrata muito do que foi a temporada do Santos. Lógico, não teve nenhum placar como esse antes, mas não foi um caso isolado de um time que tá melhorando, tá se acertando. Não, a temporada do Santos é muito preocupante e aí é o ponto mais baixo disso. Teve alguns jogadores que retornaram de mercado, hoje é verdade, teve alguns desfalques importantes, mas assim... A suspensão do Soteldo, Exato, né? Mas assim, não ameniza um resultado como esse. O Santos ele conseguiu aquela sequência de 3 vitórias, deu para ver uma melhora na confiança dos atletas. Acho que o Marcelo Fernandes conseguiu fazer isso. E agora tem que ver como é que vai ser o impacto de uma equipe que sofre uma goleada histórica de 7-1. Você perde a confiança. Você tem que recalcular a rota, você tem que fazer toda uma gestão por ali. Melhorou e começou a explorar muito a questão da bola parada. Né? Já era algo que os outros treinadores trabalhavam, mas acho que começou a ser um pouco mais bem executado. Mas se a gente for analisar friamente as atuações do Santos, mesmo nas vitórias, não foram atuações tão convincentes e equilibradas assim.
Corria riscos, né? Essa defesa é um problema. A terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. 52 gols sofridos até agora. Né? E hoje, além da falta de concentração, de desorganização, assim, era impressionante como o Inter saía trocando passes e o Santos oferecia espaço. Sim. Você não viu uma equipe bem posicionada, você não viu uma equipe equilibrada dentro de campo. Então, é um fator muito preocupante para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. Ele vai ter nos próximos 2 jogos, a gente já vai ouvir o Marcelo Fernandes, tá? Mas antes, o Coritiba e depois o Corinthians. Eu nem vou falar que o Coritiba é um adversário, é um confronto direto, porque acho que o Coritiba já tá com uma vaga dessas. Tem 10 pontos a menos que o Santos. É na Vila, né? É na Vila. E depois ele tem o Corinthians, aí é confronto diretaço. Sim. Porque hoje, nesse momento, o Santos tem 30, o Corinthians tem 32, está perdendo pro América. Então esses são os 2 próximos jogos do Santos, hein, Donk? E se, por exemplo, não vence o Curitiba, pela diferença que tem, com o impacto do 7-1, como é que se chega por um clássico? Por mais que o Corinthians... E é em São Paulo o jogo. Exato, por mais que o Corinthians também não esteja num bom momento e tudo mais. Mas é um peso muito grande, pelo que representa. E acho que é isso, assim, tudo que o Marcelo Fernandes conseguiu de... Galera, é isso aí. A equipe do Santos, né, vai ter muita dificuldade no campeonato, né? O finalzinho aí desse campeonato vai ser com adrenalina. Vai ser adrenalina, porque você vai ter Cruzeiro, vai ter Corinthians, vai ter Goiás, Vasco, Santos, essas equipes aqui brigando contra o rebaixamento. Você imagina um Corinthians e um Santos na Série B, né? Seria muito ruim pro futebol paulista, né? E também pro Campeonato Brasileiro. Você não tem uma das grandes equipes aí do futebol brasileiro, tem história, né? Mas devido a maus trabalhos, diretoria também não conseguindo conduzir bem, né, o fator aí que é determinante, que é a contratação de um treinador, que você tem que dar tempo também ao treinador para poder fazer o trabalho, né? O caso, você vê o Internacional segurou o Mano Menezes até onde deu. Quando não deu, o que eles fizeram? Mandaram embora e trouxe outro técnico. Mas no Santos não foi assim. O Santos fez muita troca de treinador, muita troca. Entendeu? Agora o Marcelo Fernandes está tendo que segurar essa bucha. O time do Santos teve uma melhorazinha, ele teve, mas nos últimos 2 jogos caiu. Perdeu de 3 gols lá para a equipe do Bragantino, agora leva 7 da equipe do Internacional. Eu penso, como que vai ser a cabeça do Santos agora para próximos jogos? E não adianta querer trocar de treinador, porque não vai adiantar. E trocar de treinador não quer dizer que você vai resolver o problema, não. Não é, o problema do Santos não é treinador. Tá dentro de campo o problema. Tá nos jogadores. Então, acho que não vai adiantar nada. E já a equipe do Internacional, o objetivo do Internacional é, no mínimo, conseguir a vaga na pré-Libertadores. Porque, na minha opinião, o Internacional não consegue figurar entre os 4 melhores, não. Não consegue. Tá muito disputado. No mínimo que a equipe do Santos consegue, do Internacional consegue, é pegar uma vaga aqui, ó, dentro do G6. Isso é se conseguir. Porque você vê que o Atlético Mineiro tá aqui, ó, brigando e não consegue entrar. Não consegue. Entendeu? Então a briga vai ser grande, porque aqui é 35 pontos. Nesse momento, 9 pontos do G6. Então vai ter que correr atrás. Faltando 11 rodadas. Será que o Internacional vai conseguir dar essa arrancada e conseguir a vaga da Libertadores? Tudo é possível no Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos ver como que vai ficar aí o finalzinho do Brasileirão. Se o Santos vai conseguir se recuperar, se o Internacional também vai conseguir se recuperar, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa goleada histórica que o Internacional aplica no Santos no Beira-Rio, 7-1, galera. Na minha opinião, se a goleada foi uma humilhação para o time do Santos, né? Tudo que o Santos tem passado na temporada, na minha opinião, essa goleada é humilhante, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.